há uma força dentro da igreja, porque uma igreja que reúne 3.000 para uma conferência não é uma coisa, vamos supor, não, pastor, qualquer pessoa aí com um bom trabalho reúne 3.000, mas não é apenas reunir 3.000, reunir 3.000 para falar do senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo é o centro do Evangelho, é a graça do Evangelho, mas não é necessariamente o que a maioria das pessoas querem. Então, infelizmente por um momento e felizmente por outro, eu tive alguns picos na conferência. Sexta-feira eu cheguei cedo lá e o Samuel desde quinta-feira apresentava um quadro de dor na barriga e os médicos falavam que era gases e dava ali um remédio e aí quinta-feira eu acabei saindo do hospital uma da manhã com ele, cheguei em casa sexta 8 da manhã, eu já estava lá na IBAV também e estava preocupado, mas ele voltou para casa, estava bem, eu estava tranquilo. Por volta de meio-dia a Renata mandou uma mensagem, falou que ele estava ruim de novo, precisava levá-lo no hospital e falou para mim, fica aí, eu vou lá de ônibus, eu vou chamar o irmão. Você sabe, quem é pai de verdade não aceita uma conversa dessa. Eu falei, calma lá, não sai de casa, estou indo para aí. Conversei com o pastor Fernando, pedi para ir lá e aí a gente foi para um outro lugar aonde nos indicaram lá também o pessoal que falou, olha, vai para esse lugar, lá nós temos uma influência com o pessoal da saúde, se precisar de qualquer coisa para o menino nós vamos poder ajudar. Pois bem, fomos para lá e ele ficou internado. Aí às 5 da tarde a Renata falou, eu vou ficar aqui, vai ficar aqui até amanhã mesmo, vai lá, vai para a conferência, precisa ir. E aí eu fui. Às 5 ele acabou tendo um problema, e aí sujou minha roupa, e eu fui para casa me trocar. Cheguei lá de novo, estava todo mundo lá, muito feliz, mas eu não consegui ficar. E eu cheguei e falei, pastor, meu filho não está internado, não estou bem de ficar aqui. O que o senhor fala para mim? Vai lá, dá assistência para sua mulher e fala com a gente. Aí fui, fiquei lá com a Renata, por volta de 9 da noite, me expulsaram lá do quarto, porque só podia ficar a mãe, e aí expulso, falei, naquele corredor lá, cheio de mortes, não vou para ficar orando ali, eu não vi. Beleza, peguei e falei para a Renata, eu vou ali no Extra comprar uma fruta para você, talvez o Samuel vai comer também, e saí. Mas você sabe, irmãos, eu saí dali e comecei a chorar. Eu falei, Deus, estamos tendo uma conferência maravilhosa, nós temos tido um resultado que o Senhor tem nos dado, meu filho está ali, e eu perdi o norte, irmãos, me deu uma tremedeira, comecei a chorar, a perna bambeou, sabe, foi muita barra, e eu olhei para o céu, e caiu peso nas minhas costas. Mas aí eu comecei, falei, eu vou marchar, eu sou um soldado, eu sou do Senhor. E eu fui lá no mercado, comprei algumas coisas, voltei lá, falei pro cara que era um enfermeiro, deixa eu ficar ali com a minha mulher, com meu filho, preciso ficar lá, eu quero ficar lá com eles. Ele falou, olha, vai lá, fica lá, até 2 da manhã, deixa você ficar lá quietinho. Deu errado depois, tudo bem, acabei tendo que sair, mas estou sem dormir até agora. Mas meu filho está bem, graças a Deus. Eu já às 5 horas, tá em casa, brincando tanto durante o dia, brincando tanto. Eu falei com a Renata, nunca jogamos tanto videogame junto igual dessa vez. Aí ela falou, bom, então começa a jogar em casa, para não ter que voltar lá daqui uns dias para fazer outra rodada. Eu falei, não, para deixar aqui agora, esse é o nível. Mas estou muito feliz, Samuel está feliz, a Renata está feliz. Eu sei que os irmãos estão acompanhando, preocupados, mandando mensagem, perguntando. Eu amo tantos irmãos, sei que os irmãos também nos amam, tem tanto carinho. Eu queria ser até um pouquinho mal educado, mas queria que você entendesse. Eu queria que você não nos fosse visitar hoje, irmão, porque a gente está 3 dias, 3 noites. Com certeza a Renata já capotou, o Samuel já capotou, e se eu capotar aqui, vocês dão um aleluia bem forte, eu levanto.
tudo bem? Mas loguinho eu vou capotar também. Mas aí, depois, amanhã, segunda, terça, sabe, a nossa casa sempre está aberta para os irmãos. A Renata falou, mas você vai falar isso, filho? Eu falei, eu vou, os irmãos, a gente é irmão, filho um do outro, a gente é família, em família a gente fala a verdade, em família a gente fala de frente. Amém, irmãos? Então, glória a Deus. Sua presença é sempre maravilhosa, mas para você não ficar lá falando com a gente dá umas pescadas, aí a gente conversa amanhã então. Amém? Glória a Deus. Bom, nós alcançamos um marco maravilhoso, irmãos. Um marco maravilhoso como igreja. Ao descer para este lugar aqui, Deus nos mudou a autoridade espiritual. Deus nos mudou o nível espiritual. Diz aleluia. Eu vou te falar uma coisa, há mais unção em nós neste lugar. Pastor, mas o prédio tem unção? Não. Mudanças trazem unções de Deus. É por isso que eu vou te falar uma coisa. Se só será uma mesmice, chatice e uma preguiçite, então você precisa de uma mudança. Porque mudança traz unção de Deus. Muda lá. Sabe, começa a fazer 4 dias de jejum e 1 de comida só para você ver se você vai mudar. Ó Deus, eu preciso de mudança na minha célula, preciso de um povo de guerra. E nós temos visto isso. Nós estávamos com 83 pessoas na conferência Radicais Livres. Sabe, para os termos da nossa igreja, o máximo era 32, 33. A barreira dos 30 foi arrebentada. O único número 30 que vai me alegrar por enquanto é quando nós falar, temos 30 discipuladores. Mas por enquanto, tudo que é 30, Deus se estraçalhou no nosso meio. Encontro com 30 não tem mais. Ir para conferência com 30 não tem mais. E o centenário começou a chegar entre nós. E isso é só o começo. Fala para quem está falando, logo é o milésimo. Oh, xarabalabanass. Glória a Deus. Bom, eu quero trazer uma palavra com o título do senhorio de Cristo. Jesus é o seu Senhor. O tema da palavra é uma pergunta. Jesus é o seu Senhor? Olha para quem está do seu lado e fala assim: Jesus, pausa, é o seu Senhor? É o seu Senhor. Então veja, o Senhor na Bíblia é Senhor de servos. Jesus é Senhor de servos. Essa palavra servo na Bíblia, muito bonita, a qual as pessoas dizem: eu sou servo do Deus vivo, eu sou serva do Senhor. Essa palavra servo, ela é usada na Bíblia aí mais de 250 vezes, 40 vezes só no Novo Testamento. O nome dela é doulos. Doulos significa escravo. Então, quando a pessoa fala que é servo do Senhor, é como se ela estivesse falando que ela é escravo do Senhor. Agora, essa palavra escravo soa muito mal, mas é a palavra do Novo Testamento, e há um primórdio dentro dela. Eu gostaria de, antes de falar 4 pontos que é fundamental na vida de quem Jesus é o Senhor, eu gostaria de falar de 2 princípios que te levará como cristão a brilhar diante de Deus. O primeiro dos princípios é que nós precisamos, para agradar a Deus, ter fé. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 6, um capítulo épico da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fala para quem está do lado: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, os irmãos lá fora, não sei se vocês estão resolvendo algum problema. Se não, deixa ele falar aí, se não tiver nenhum problema aí, que eles são servos de Cristo. E aqui, você está aqui com a gente. Então,
Sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos crescer em fé. E uma outra coisa é ser servo, que nós vamos usar a palavra verdadeiro, original, escravo. O pastor Chico pregou uma palavra ontem pela manhã, que os servos de Cristo são os escravos da orelha furada. Ele deu muitos princípios maravilhosos. Mas veja bem, primeiro, para você crescer em fé, você precisa saber aplicar a fé na sua vida. E para você aplicar a fé, você precisa entender duas coisas. Existe a fé da cabeça e existe a fé do coração. Repete comigo, fala: fé da cabeça, fé do coração. Eu vou usar a pessoa mais estrúxula para te explicar a fé da cabeça. O próprio diabo. O diabo tem fé. O diabo tem a fé da cabeça. Agora veja, como nós podemos saber que o diabo tem a fé da cabeça? Primeiro, o diabo crê que Deus é Deus. Ele tem fé, ele sabe que Deus é Deus. Sim. O diabo sabe que o reino de Deus prevalece contra as trevas. Sim. Ele tem fé nisso. Sim. Se o reino de Deus levanta, aí uma igreja em unidade, uma célula em unidade, um cristão unido na cruz, se levanta, aí os demônios se colocam na frente e falam: não, esses irmãos não vão dar conta de nada, vamos armar porque nós somos demônios. É assim? Não, eles sabem que não podem ir contra, porque eles têm fé que o reino de Deus manifestado na igreja é muito mais poderoso que eles. Então eles têm a fé do reino de Deus. Só que, deixa eu te falar, o diabo tem fé que Deus é Deus? Sim. O diabo tem fé que o reino de Deus prevalece? Sim. Mas o diabo ama tudo isso? Sim ou não? Não! Muito pelo contrário, ele odeia. Ele sabe que um crente cheio do Espírito Santo, lavado, remido, cheio de Deus, é muito mais forte do que ele. Enquanto está nessa posição de lavado, remido, cheio de Deus, só que ele odeia esse crente. Então ele tem a fé da cabeça, mas ele odeia no coração. Agora, por que nós muitas vezes não vemos a glória de Deus vindo sobre nós? Porque nós aplicamos apenas a fé da cabeça nas coisas de Deus. Ah, mas aí, pastor, eu estava com problema lá e não foi na conferência. O que acontece? Deixa eu te falar uma coisa. Deus vai nos usar nas conferências. Deus vai um dia fazer conferências para a igreja Rio de Deus. Mas Deus não precisa te usar simplesmente lá naquele lugar. Deus quer te usar aonde você estiver, em todo lugar que você estiver. Então uma pessoa que crê que Deus é Deus, ela crê que Deus é Deus em todo lugar. Mas até então isso é a fé da cabeça. Como é que então a fé sai da cabeça e entra no coração? Quando você entende que essa é a fé certa e aplica a sua vida. Alguém aqui pegou R$10, deu na pulseirinha e creu que ia ser cheio de Deus? Alguém aqui creu assim? Então você aplicou isso, você foi cheio de Deus? Sim ou não? Isso é o resumo da vida cristã. Então, há muitas coisas dentro da palavra de Deus que você não consegue pôr em prática. Se tiver uma pessoa com uma doença grave lá na sua vizinhança, ou em alguém da sua família, ou dentro da sua casa, você vai falar: pega um óleo lá que eu vou orar? Ou você vai, manda um zap lá para o pastor? Não, manda um zap para o pastor tem a oração mais forte. Veja, se o pastor ora no nome de Jesus, se você ora no nome de Jesus, qual oração é mais forte? As duas são iguais. Agora a questão é, a fé da cabeça muitas vezes convenceu você que Jesus cura.
mas não encher o seu coração, você pode ser o instrumento da cura. Então você precisa começar a olhar para a palavra de Deus, a olhar para a vida cristã com os olhos da fé e colocar o seu coração dentro, colocar a sua vida dentro, e Deus manifestará em glória e honra sobre você e seus atos. Então isso é importantíssimo para nós entender ali aqueles pontos. Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. E quem é que vai exercer essas fés? Escravos. Os escravos da orelha furada é um modelo que foi criado no Velho Testamento, quando Deus deu as direções para Moisés. Então, quando Moisés escreveu as leis, ele colocou 2 leis sobre escravos. A primeira das leis era o seguinte: se dentro dos israelitas algum deles não tivesse uma boa administração, quem não tem boa administração, fale, deve muito. Olha para quem está do seu lado, você deve muito. Se ele concordar com você, fala, seu mau administrador. Pode falar. Você não tem certeza, né? Você não tem certeza, então é bom não falar mesmo. Mas por quê? Porque Deus deu terra para todo israelita, e depois de um certo tempo tinha israelita escravo. Por que ele era escravo? Porque o que ele recebeu ele não soube administrar. Aí põe a culpa no diabo, mas não é o diabo. Não vai se equilibrar, come menos pizza, etc. Bom, então veja, esse israelita que era um mau administrador ia ficar falido, devendo, e ele ia chegar ao ponto de não ter como pagar a dívida. E o que ia acontecer com ele? Ele ia ser vendido como escravo para pagar a dívida, trabalhar de graça para um senhor a fim de pagar a dívida. Então era uma época que não tinha empregados, porque usavam os escravos. Se esse escravo era israelita, era do povo de Israel, ele só podia ser escravo por 6 anos. No 6º ano, ele tinha que ser livre para desfrutar do 7º ano sabático, de descanso, e aí agora ele é livre para viver a vida em liberdade. Se esse escravo não era israelita, era um povo de outra nação conquistada, ele tinha que servir 49 anos. Ele era liberto só no ano 50, que é chamado de ano do jubileu. Jesus é o ano do jubileu, e nós vivíamos em escravidão, e Ele nos libertou. Glória a Deus. Então veja, esse escravo, depois de 6 anos, era livre. Só que o que acontecia com muitos escravos? Eles chegavam e eles falavam para o Senhor: mas eu nesses 6 anos fui tão feliz aqui. Eu vivo tão bem como escravo aqui. Eu sou tão bem tratado como escravo aqui. Eu tenho uma família já, mesmo sendo escravo aqui. Eu amo tudo que eu faço, eu amo meu Senhor, eu amo a família do meu Senhor. E então, esse escravo, ele chegava e falava: eu não quero ser livre, eu quero ser escravo ainda. Mas não dava para renovar contrato. Então eles iam perante o juiz, que também era a segunda lei de Moisés, e eles chegavam diante do juiz, e o juiz interrogava o senhor e o escravo. E o escravo, ele falava: eu quero continuar sendo escravo por escolha e por amor e por compromisso com o meu Senhor. Então naquele momento pegavam ali uma suvela, um ferro pontiagudo com 4 pontas, colocava a orelha desse escravo numa porta, encostava ali a suvela e descia o martelo em cima. E esse martelo furava a orelha, então ele ficava com um furão, parecendo essa turminha aí do alargador. Mas ó, cuidado, não pastor, então o meu alargador aqui é a suvela, não, cuidado, não confunde as coisas. Mas era ali um furão na orelha. Então quando tinha uma pessoa com aquele furo grandalhão na orelha, ele era um escravo por amor, era um escravo da orelha furada. Veja, o Senhor Jesus não nos chamou para evangelizar. O Senhor Jesus não nos chamou para pregar o evangelho.
O Senhor Jesus não nos chamou para ensinar as pessoas. O Senhor Jesus não nos chamou para fazer discípulos e batizar. Não. O Senhor Jesus, Ele nos chamou para ser livre. O Senhor Jesus pagou o preço na cruz para que nós fôssemos livres do pecado. O Senhor Jesus não morreu na cruz para virar evangelista. O Senhor Jesus não morreu na cruz para ninguém cantar louvor aqui. O Senhor Jesus morreu na cruz para pagar o nosso preço de pecado. Fala para a pessoa que eu falo, você é beneficiado pela cruz para ser livre do pecado. Agora, uma vez que o Senhor te libertou, você é livre. Alguém livre pode fazer o que quer? Sim ou não? Sim. Então, uma pessoa livre pode fazer o que ela quer. E o Senhor nos libertou. Ele não falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e entrará um livrinho de regra no seu espírito, e você segue elas. Não disse isso, só disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Alguém livre pela cruz é alguém livre. Então o que se espera dos cristãos livres? Que eles tomem uma escolha. O Senhor não te libertou? E uma vez que Ele te libertou, você agora pode ir por aí afora, viver a sua liberdade, alegre, pulando, saltitando, pulando um carnaval gospel. Você é livre. Ou você pode chegar diante do Senhor e falar, eu não quero ir embora. Eu quero continuar aqui, servindo por amor. O amor que me conquistou é o amor que eu decido entregar minha vida total. Espiritualmente, meu anjo pega uma sufera e fura a sua orelha. A partir desse momento, você já não é mais de você. Você tem um dono. Não tem mais um dia para ir embora. Você agora é um servo escravo do Senhor para sempre. E deixa eu te dizer, eu fiz isso com muita alegria e aleluia. Vou ser um servo escravo do meu Senhor para sempre. Porque não tem lugar neste mundo melhor para se viver do que servindo o meu Senhor. Sabe, irmãos, isso é o que se espera de cristãos genuinamente convertidos. Eu não sirvo meu Senhor para Ele dar carros. Eu não sirvo meu Senhor para Ele dar casa. Eu não sirvo meu Senhor por um salário. Eu não sirvo meu Senhor por saúde. Eu não sirvo meu Senhor para viver bem. Eu não sirvo meu Senhor por uma boa família. Eu sirvo meu Senhor porque eu o escolhi e me tornei dele para sempre. E você sabe, se a sua mentalidade de escravo é alguém tomando chicotada e sem a princesa Isabel aparecer no cenário, apanhando, amarrado na madeira, chicote. Olê, 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 tá, tá. Se essa é a sua mentalidade escrava, deixa eu te falar. Portugueses, colonizadores escravizaram dessa forma. Mas o nosso Senhor não é um português colonizador. É o Rei dos Reis, Senhor, o Deus eterno, que deu seu Filho único para salvar os que Ele deseja ter. Então essa é a visão do escravo da orelha furada. Avança para mim os versículos, mas pode ir para o outro. Pedro, ele declara: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Essa palavra servo, como eu já te disse, é doulos, escravo. Outro embaixo, Tiago, servo de Deus
e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Então veja, dou-los de novo. Outro personagem, Judas. Judas aqui era um irmão de Jesus. Não dá para saber se era o segundo, o terceiro. O primeiro irmão de Jesus chamava José, e o quarto irmão de Jesus chamava Tiago. Então esse Judas, ele era ou o segundo ou o terceiro. Jesus teve 4 irmãos, filho de Maria. Então Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Então ele está falando: Judas, escravo do Senhor; Judas, servo do Senhor; Judas, doulos do Senhor. Então veja, esses homens, eles não diziam isso simplesmente por dizer, mas eles diziam: eu sou do meu Senhor até o último dia da minha vida. Era isso que eles estavam falando. Nós temos tantos jovenzinhos aqui, jovenzinhas. Olha que palavra dura para você declarar que vai ser do Senhor todos os dias, até o último dia da sua vida. É duro isso, mas essa palavra é a que se espera dos que nasceram de novo, é a que se espera daqueles que foram marcados pelo Cordeiro. Então vamos ver 4 marcas daqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor. E a primeira marca é a pessoa que reconhece que é propriedade exclusiva dele. Não é? Ponto 1. 4 marcas daqueles que reconhecem Jesus como Senhor. A primeira delas é aquele que reconhece que é propriedade exclusiva dele. A gente vê esses adesivos no carro: propriedade exclusiva de Jesus. Mas às vezes o adesivo está lá falando que a propriedade é exclusiva de Jesus, mas para dar uma carona para o irmão. Aquele irmão andando na garoa, passa assim, olha para o irmão e fala: oh Deus, tem piedade desse irmão, precisa comprar um carro. E vai embora. Você tem que colocar esse adesivo no seu coração. É a hora que o diabo chegar, é a hora que o mundo chegar, e aí você vai falar que é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Eu sou dele. Eu declarei essa frase ontem, 9 da noite. Olha, cheio de lágrimas, pernas trêmulas. Estamos passando uma passarela ali da Vila Margine, chove. O diabo pula nesse rio, acaba com tudo. Olha o seu sofrimento, é a rua do lado. E eu falava: eu sou Deus, Senhor. Eu sou Deus. Minha família é tua, Senhor. Nós estamos nas suas mãos, Senhor. E eu estou sentindo peso, estou sentindo angústia, mas o Senhor é quem decide o final. Aleluia. Oh, irmãos, aleluia. Então, sabe, o que adianta o Evangelho que vai oferecer muitas propriedades para você e vai te privar de ser uma propriedade do dono do Evangelho? Firme na igreja, firme nas campanhas, firme no dízimo, como o falou, abençoado, crê em tudo isso, a fé da cabeça no dízimo funciona também. E aí a pessoa é muito firme em todas essas coisas e compra muitas coisas, tem bens, é abençoado, crê na graça, prospera, mas ele é uma propriedade dele. Deixa eu ver. Essa garoinha, não sei, não vou pro culto hoje não. Se tivesse um solzinho aí. Ah não, esse sol lá, aquele ar-condicionado dos irmãos ainda não está. Não vou hoje não. Quer dizer, ainda escolhe
Alguém que ainda decide não é alguém que tem um dono. Porque quem tem um dono vive nas decisões do seu Senhor. Se Jesus Cristo é o seu Senhor, importa que a sua vida seja governada por Jesus Cristo. Que as suas decisões sejam governadas por Jesus Cristo. 1 Pedro 2,9 diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diz aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! E às vezes você pensa que o Senhor quer você como propriedade exclusiva dele, para fazer de você um fantoche, uma marionetezinha. Eu agora sou governado por Cristo, e aí agora você tem um livrinho de regras que fala: faz isso, não faz aquilo, veste isso, não veste aquilo, seja desse jeito, não seja daquele jeito. E agora eu não sei o que eu faço. Bom, então não sei, não faço nada, porque eu vou olhar o que eu tenho que fazer primeiro. Quer dizer, porque a propriedade exclusiva de Deus, o diabo vai querer plantar na sua mente, você vai se tornar um parasita. Que a partir de agora você é um parasita, você não funciona. O que você pensa não interessa. O que você acha? Que a sua opinião também não interessa. O que você quer fazer na vida? Isso aí pouco importa. Você leu as notícias do jornal? Não, a minha Bíblia já é um jornal de amanhã. Quer dizer, você acha que é essa a ideia? Você vai virar um parasita. Sem gosto, sem sabor, sem decisão, sem opinião, sem orar contando seus planos para Deus, sem pensar algum bem para o seu futuro, sem pensar um planejamento para a sua vida, sem pensar uma melhor forma para viver com sua família. E aí você pensa: agora eu sou propriedade exclusiva de Deus, então eu não faço mais nada. Veja só que o texto não fala nada disso. O texto fala que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de... A interpretação bíblica é fundamental para você ter revelação. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de... Essa palavra, a fim de, é a decisão do ser propriedade de Deus. Por que Deus quer que você seja propriedade dele? Por que Deus quer que você seja um escravo dele? Por que Deus quer que você seja o doulos, o servo? Porque se tornando escravo de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus, a fim de, que pode também ser traduzido para que proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Agora, o que é proclamar as virtudes daquele que te chamou? Primeiro, proclamar é declarar em alto e bom som aquilo que você concorda. Uma proclamação é uma concordância com uma regra, com uma ordem, com uma lei. Daqui uns dias, hoje que dia é hoje? Hoje é 15? É hoje, irmãos. Hoje é o dia da proclamação da República Brasileira. Foi o dia em que proclamaram a República Brasileira. Nesse dia, oficializaram, proclamaram. E o Senhor, Ele quer então que nós sejamos propriedade exclusiva dele. Para quê? Para proclamar o quê?
as virtudes. Alguém aqui poderia hoje dar um bom berro e proclamar uma lei lá para os egípcios? Sim ou não? Não, pastor, eu posso. Eu vou agora proclamar uma lei para todo egípcio e essa lei vai ser obedecida lá. Você pode? Alguém aqui pode proclamar uma lei hoje para o Senado aqui de São Paulo exercer a partir de segunda? Não. Você só pode proclamar em cima de fatos que você vive, que você tem legalidade, que você tem em vida, que você tem para viver. Não tem como você proclamar uma coisa que você não tem poder e autoridade. Você pode berrar, gritar, dizer. Já viu pessoas que falam: não vai morrer em nome de Jesus, não vai morrer, já deu tudo certo, aí morre. Peraí, mas e agora? Esse monte de palavra, não vai. E agora esse monte de palavra, deu certo, já deu certo e deu errado. Então veja, não tem como você proclamar algo que você não tem, que você não tenha legalidade sobre aquilo. Eu posso chegar na minha casa e proclamar que a partir de hoje as luzes se apagam às 10 e não fica uma luz ligada nessa casa de 10 e 1. Eu proclamo isso e eu declaro isso. Eu sou autoridade lá, irmãos. Que aqui é do Senhor, que é escravo na minha cabeça também lá em casa. Amém? Não é porque a minha mulher não veio hoje não. Está gravando aqui, depois manda no YouTube para ela ouvir. Então, entendeu? Você só pode proclamar aquilo que você tem um direito legal. E o Senhor está nos chamando como propriedade a fim de proclamar o quê? As virtudes. Porque muitas pessoas podem orar, podem pôr as mãos na sua cabeça, podem falar que vai dar tudo certo e no final dá tudo errado. Por quê? Porque essa pessoa não tem sobre ela as virtudes de Deus. Podemos ter muitas orações na igreja, mas não significa que todas essas orações têm as virtudes de Deus. Podemos dar muitas palavras de vitória, podemos dar muitas palavras de cura, podemos dar muitas palavras de sucesso, mas essas palavras vão vingar, vão prosperar, vão acontecer se nós tiverem em nós as virtudes de Deus. O Senhor nos chamou como propriedade dele a fim de proclamar as virtudes. Como você pode proclamar a virtude no casamento de alguém se não existe no seu? Como você pode proclamar um jovem de sucesso, empreendedor, cheio de unção, se você não é? Então, para você ser uma propriedade exclusiva de Deus e proclamar as virtudes de Deus, você precisa ser. E você sabe quem é? Quem tem as virtudes de Deus, que tem a glória de Deus e que pode proclamar a glória de Deus? Os escravos da orelha furada, que depois que foram libertos, chegaram no Senhor e falou: eu podia ir para qualquer lugar, eu podia fazer qualquer coisa, mas eu fico por amor. Eu sou crente por amor. Eu lidero célula por amor. Eu sou aqui do louvor por amor. Eu dou dízimo por amor. Eu estou nos cultos por amor. Às vezes eu quero falar: mas eu venho porque eu sou desta igreja por amor. E quem é? Escravo da orelha furada, propriedade exclusiva de Deus, é cheio de virtude para proclamar. Aleluia! Essa gente onde passa faz a coisa acontecer. Você quer fazer a coisa acontecer? Seja a propriedade exclusiva de Deus. Irmãos.
E olha que eu pensei que o sono ia me atrapalhar, mas eu vou acabar no horário, fique em paz. Segundo, a pessoa que tem Jesus como Senhor da sua vida, reconhece que deve a Ele obediência absoluta. Reconhecer que devemos a Ele obediência absoluta é um princípio de glória. Mateus capítulo 6, verso 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Você sabe que o verso vai continuar e vai dizer que ninguém pode servir a Deus e as riquezas, ou que ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Agora veja, o Senhor Jesus, que nos deu total autoridade sobre todos os poderes do ar, todas as hostes do mal, todo espírito maligno, todo demônio, sobre o próprio Satanás, coloca em xeque a adoração com relação a este demônio aqui chamado Mamon. E ele diz: não tem como servir a dois senhores, porque a hora que você serve um, você aborrece o outro. A hora que você serve o outro, você aborrece um. É como se duas pessoas aqui tivessem um desentendimento, resolvessem brigar, e aí os antigos, quando ia brigar, arrancavam a blusa para não brigar de blusa, não sei porquê. Aí dava uma blusa para você segurar. Segura para mim, que eu vou ensinar uma lição para esse cabra. Aí o outro arrancava a blusa, segura a minha. Aí você soltava daquele e pegava do outro. Aí ele olha: oh, mas você soltou minha blusa, olha minha blusa. Aí você pegava daquele e soltava do outro. Aí o outro: oh, mas é a minha blusa. Quer dizer, não dá para você agradar os dois. Não dá para segurar as duas blusas juntas. Ou você vai segurar a blusa de um, ou você vai segurar a blusa de outro. É a mesma ilustração. Jesus está falando: não tem como agradar a dois senhores. E quem que é o Mamon? O Mamon também é as riquezas. Deixa eu te falar uma coisa: as riquezas é aquilo que também tem condições de comprar a sua vida. Você pode viver como um escravo da orelha furada servindo ao Senhor, até a hora que você tiver um salário de 7 mil, um carro, uma casa na praia. Ah, pastor, eu vou ter que dar uma passeada, porque eu já sofri muito nessa vida. Nesse dia, o Deus da riqueza está muito feliz com você, mas Jesus está muito mal com você. Ah, mas no domingo que vem você fala: bom, o senhor sabe que eu sou dele, eu sou propriedade exclusiva, então aí você vem com seu carrão e seu dinheirão no culto. Aí o Deus lá do ventre da praia fica muito irado com você. Então não tem como servir os dois. Não tem como servir a dois senhores. Agora deixa eu te falar uma coisa: quem é aquele que tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, como o único da sua vida? Aquele que diz: o Senhor é absoluto para mim, o Senhor é único para mim. Eu não vou porque tá bom para mim, eu não vou porque disseram que tem que ir, eu vou porque eu sou dele. E onde está o meu Senhor, eu vou ir. Que se inverte do outro lado: onde eu vou, o meu Senhor vai. Então, essa entrega absoluta, as pessoas que reconhecem que devemos a Ele obediência absoluta, tem o Senhor como único na sua vida. Temos aí a frase de George Miller. George Miller, tem só uma fotinha? Esse irmão George Miller, ele me inspirou muito. Eu gosto muito de orar, embora tenha muita dificuldade igual você, fique em paz, mas eu gosto muito de orar. E esse irmão George Miller me desafiou muito em oração. E tem aqui então um trechinho dele. O evangelista do século XIX, George Miller, capturou lindamente o espírito de escravidão a Cristo quando escreveu:
houve um dia que morri, absolutamente morri. Morri para George Miller e suas opiniões. Morri para George Miller e suas preferências, gostos e vontade. Morri para o mundo, para a sua aprovação ou censura. Morri para a aprovação ou acusação de meus próprios irmãos e amigos. E desde então tenho estudado apenas para mostrar-me aprovado a Deus. George Miller é um sujeito que revolucionou o seu tempo através de orfanatos. Ele começou cuidando de 10 crianças, e no fim do seu ministério ele já tinha mais de 20.000 crianças nos orfanatos. Mas ele tinha umas resoluções para a vida dele. Ele cuidava de 20.000 crianças, e umas resoluções que George Miller tinha para a vida dele era: eu nunca vou comprar nada parcelado, eu nunca vou pegar nada emprestado de ninguém, eu nunca vou comprar fiado. Se é para o Senhor sempre terá. E ele decidiu: eu vou garantir tudo o que eu precisar na oração. Inevitavelmente, muitas coisas faltavam. Teve um dia que George Miller desceu de manhã com 300 crianças do seu orfanato, e eles não tinham café da manhã, eles não tinham leite, não tinham pão, não tinha um centavo. E George Miller pediu às 300 que sentassem à mesa. E ele falou: vamos orar e agradecer a Deus pelo nosso café da manhã, porque ele vem de Deus. Depois de orar uma oração de pouco menos de 2 minutos, chega alguém batendo na porta e fala: aqui é um orfanato, nosso caminhão de pão e leite tombou, atolou, não vai dar para entregar o pão e o leite, vocês não querem? E eles descarregaram o caminhão ali que alimentou as 300 crianças. Aleluia! Irmãos, isso é maravilhoso, fala a verdade, não é? Mas nos diários de George Miller, que tem mais de 10.000 orações respondidas, isso aconteceu mais de 1000 vezes. Não, você viveu um milagre desse uma vez na vida, é tremendo. E mais de 1000 vezes. É fé da cabeça e fé do coração. Aleluia! Porque quem é absolutamente de Cristo não tem problema com mamão, não tem problema com esse mundo, não tem problema com casamento, não tem problema com nada, porque Cristo como absoluto é supridor, mantenedor, abençoador, protetor, galardoador e mais uma porção de coisa, e fala aleluia por causa do nosso Senhor. Então, sabe, reconhecer que o Senhor é o único absoluto na sua vida é a maior força que pode ter na sua vida, é a maior bênção que pode acontecer na sua vida, é a maior glória que pode acontecer na sua vida. Esse homem pegava tudo que ele queria de Deus e anotava nos cadernos, e todos os dias, 3 ou 4 vezes por dia, ele dobrava o joelho e apresentava para Deus seus pedidos, seus desejos, suas vontades, e deixou um diário de 10.000 orações respondidas. O dia que ele orou e o dia que Deus respondeu. Algumas durou 1 minuto, algumas durou 10 minutos, algumas durou 5 dias, algumas durou 1 mês. A conversão do pai dele durou 30 anos. O homem sentava com 300 crianças e falava: vamos agradecer pelo café, e o café chegava praticamente do céu. Orou 30 anos para ver o pai nos pés do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. A questão não é que dia Deus vai fazer, que hora Deus vai fazer, com que moeda Deus vai fazer, quando é que Deus vai fazer. A questão é: se você é de Deus, Deus vai fazer. Aleluia! Então aqueles que
São um pouco de Deus, são um pouco do mundo, são um pouco de Deus, são um pouco de mamon. Tem um pouco de Deus e tem um pouco do mundo. Tem um pouco de vida e tem um pouco de morte. Mas aqueles que é único e absoluto do Senhor, pode estar na morte, que Ele vive vida. Aleluia! Porque o nosso Deus é vida. Terceiro, reconhecer que sua vida é de total dependência dele. Irmãos, os versículos de Filipenses são todos tremendos, mas os versículos de Filipenses, eles são uma contradição assim tão forte, porque você lê um versículo falando da maior das forças, porém a aplicação do versículo é na menor das forças. Por exemplo, um dos versículos favoritos dos cristãos, que está lá em Filipenses 4,13, alguém sabe? Tudo posso naquele que me fortalece. Deixa eu te falar uma coisa. Só pode dizer tudo posso naquele que me fortalece quem não pode nada. Se você pode ficar tranquilo e crer, você não pode ler esse versículo. Agora, se você é alguém que fala, eu vou dormir e eu nem sei se eu vou dormir bem, então eu vou orar, Senhor, guarda o meu sono, me protege neste momento de sono. Você ora até para dormir. Por quê? Você não sabe o que pode acontecer numa noite de sono. Quantos já morreram? Eu não quero morrer, muito menos dormindo. Então eu vou orar antes de dormir, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Veja, o versículo parece que é o gigante poderoso com espada e escudo, mas a aplicação dele é o menor e o mais fraco dos servos, dependendo do seu Senhor em tudo. Porque muitas coisas você quer e não tem? Porque você tem ideias, porque você tem iniciativas, porque você tem planos, porque você tem sonhos. O dia que você tiver tudo isso, mas não pôr nada em prática antes de pôr os pés na cruz do Calvário e derramar suas lágrimas nela, você vai ter tudo isso. Iniciativas, planos e sonhos pode fazer muito, mas o Senhor é que garante que pode fazer tudo e da melhor forma possível. Então o versículo Filipenses 4,19, que diz assim: e o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Veja, em Cristo, em glória, vai suprir cada uma necessidade. Se todas as necessidades da sua vida for levadas para Cristo, no momento de glória de oração, no momento de glória de louvor, Ele vai te suprir. Pastor, não sei por que cantar novo. Por que cantar música? Por que ora? Para chegar em Cristo e em glória, apresentando as nossas necessidades. E neste momento, Ele vem nos suprir. Então precisamos reconhecer a nossa dependência. Vamos orar, por quê? Tem que sair de casa. Vamos orar, por quê? Porque começa a comida aqui antes. Porque começa a comida, então precisa orar, não sei o que tem. Vamos orar, por quê? Porque quero orar para o Espírito Santo falar se eu estou com a roupa adequada. Ah, isso, irmã, vocês tinham que fazer essa oração tanto. E assim, geral na igreja, tá? Para não escandalizar aqui as irmãs do Rio de Deus, olha para uma irmã e fala assim: geral na igreja mundial. Tinha que depender do Espírito Santo. Veste a roupa, vai lá no espelho. E se precisar de um espelhão de 70 por 1,80, fala com o Gil, tá 209. Vou comprar 2. Para mim um carro é nada, porque vou chegar e falar: Espírito Santo, como é que eu estou? Né? O Espírito Santo vai falar: filho, faz uma caminhada. Oh, brincadeira. Amém.
Ele vai falar mesmo. Veja só, o nosso Deus vai suprir toda a nossa necessidade em Cristo e em glória. Então, se você pegar tudo o que você precisa e levar em Cristo, pastor, eu preciso que o meu filho converte. Leva para Deus em Cristo e em glória. Eu preciso que minha mãe se converte. Leva para Deus em Cristo e em glória. Eu preciso que na minha casa tenha mais prosperidade, mas nem tem dinheiro lá para dar oferta disso. Leva para Cristo. Leva em glória, leva para Cristo. Eu preciso de ser um crente escravo da orelha furada. Leva para Cristo, em glória. Senhor, estou aqui, vou cantar esse louvor porque eu quero ser só seu. E quando eu canto esse louvor me muda. E aí você começa mais de ti e menos de mim. E aí você já cantou esse louvor muitas vezes, mas nesta hora que você está cantando com a atitude de mudar, este louvor começa a te mudar. Ele deixa de ser apenas uma música e começa a ser Cristo em glória permeando na sua vida. E as coisas mudam. Então precisamos pôr o Senhor na frente de tudo. E quarto e último, reconhecer uma honra inigualável de ser escravo de Jesus. Irmãos, ser escravo de Jesus era uma honra inigualável. Os homens cristãos que marcaram as épocas foram escravos de Jesus. Não se iluda se você acha que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, você comendo batatinha, bebendo Coca-Cola e assistindo um vídeo do YouTube. Você vai ser só mais um paranoico, parasita, escravo do sistema. Formadores de androidezinhos verdinhos. Peguei pesado? Só os escravos de Cristo manifestarão a glória e a virtude de Cristo. Aleluia! Então você precisa reconhecer que ser um escravo de Cristo não é uma vergonha. Não é a única opção para não ir para o inferno. Não é a única opção para ter uma vida boa. Mas ser escravo de Cristo é a vida de glória garantida. Aleluia! Glória a Deus! Garantida. MacArthur, coloca aí. Mas procura lá, digita MacArthur lá no Google. Baixa os livros dele, lê. Me de Deus demais. Você que gosta de ler, né, no celular, aí no seu iPad. MacArthur. É da mesma forma para os cristãos ser escravos de Cristo. É como MacArthur diz: não só uma afirmação de sua completa submissão ao Mestre, mas também uma declaração da posição privilegiada que cada cristão goza por estar associado ao Senhor. Estar no Senhor não é uma posição escrava de dor e chicote. Estar no Senhor é uma posição de glória. Quando Deus derramar as curas, as glórias, as bênçãos, as virtudes, os livramentos, as salvações aqui na terra, derramará sobre a vida dos seus servos, e estes servos liberará essa glória. Ser escravo do Senhor é ser um transportador da glória de Deus. Alguns carregam depressão, outros carregam preocupação, alguns carregam inquietação, alguns carregam sonsidão. Mas os escravos de Cristo carregam a glória. Aleluia! Carrega a cura do câncer, carrega a libertação dos drogados,
carrega a felicidade dos casamentos, carrega o sucesso de uma vida inteira, carrega provisão, direção e vida, porque ser um escravo de Cristo é uma posição de glória. Oh, irmãos, para concluir essa mensagem linda, eu termino com Alexander McLaren, que diz: Alexander McLaren chamou de mistura e absorção de minha própria vontade em sua vontade. Então não é simplesmente eu faço o que ele quer, não o que eu quero. Não é simplesmente isso, eu faço o que ele quer e não o que eu quero. Isso é fato. O escravo, ele faz aquilo que o Senhor quer, não aquilo que ele quer. Isso é uma vida escrava. Então, se você está aqui querendo ser um escravo da orelha furada, você tem que saber que você vai fazer também aquilo que o Senhor quer, não aquilo que você quer. E o Senhor às vezes vai querer que você ore pelo seu parente 2 da manhã, e você não quer, mas você é um escravo da orelha furada. Então você levanta as 2 e começa a orar pelo seu parente. Mas McLaren continua: enquanto ele me ensina e me mostra mais de si mesmo, o que eu quero é se tornar aquilo que ele quer. A glória do Senhor é tão tremenda, é tão grande, que o sujeito que vira um servo do Senhor, ele começa a querer para a sua vida apenas aquilo que o Senhor é. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos almoçaram hoje? Quantos almoçaram hoje? Agora sim, abaixa a mão, os corajosos agora. Quanto almoçaram um almoço legal? Legal em termos de uma boa quantidade. Menos mãos agora, né? Mais uns 10 mentirosos que comeu bastante e não teve coragem de erguer a mão, mas tudo bem. Teu corpo te denuncia. Vamos voltar para cá. Olha só. Depois de comer aquela boa refeição, você queria mais uns 3 ou 4 pratos com aquele mesmo tanto? Queria, senhora? Pastor, depois eu derrubei esse prato aqui, deixa eu te falar. Eu preciso mais uns 5 agora, hein? Quem mandou me dar esse prato cheio? Eu quero mais 5. Quem é assim? Não tem ninguém assim. Por quê? Que aquela grande quantidade te sustentou ao ponto de te encher. Isso é o normal da vida. Mas como que funciona nas coisas de Deus? Quando você toma uma poderosa porção daquilo que é de Deus e põe dentro da sua vida, você só consegue ter um desejo: eu quero mais disso, eu não quero parar com isso, eu quero viver a minha vida inteira nisso. Pastor, eu podia ter conferência todos os dias da minha vida, podia ter unção todas as noites da minha vida, podia ter essa pregação todos os dias, 3 vezes por dia na minha vida. Por quê? Porque a glória de Deus não é uma coisa meio que do escravo pobre que vai lá, o Senhor quer, eu faço, fazer o quê? Mandou carregar. Não, ele começa a fazer e tem um desejo: é isso que eu quero, é disso que eu preciso. Irmãos, é tremendo, não é, ser um escravo de Cristo? Então se coloque em pé. Eu quero que você faça um voto diante dos anjos, diante do Senhor, dizendo: Pai, a minha orelha ainda não foi furada, mas eu chego aqui nesta hora